Durante uma batalha particularmente amarga, um soldado mais uma vez avista seu funesto companheiro no campo de batalha. Ele lança sua pistola na cara de um inimigo. Ele jogou a arma com tamanha força que fatiou a cabeça do infeliz rival. Naquele momento, no campo de batalha, de trincheiras começaram a atirar no homem com metralhadoras. Os projéteis dizimaram tudo em seu caminho com grande imponência. Tudo menos a criatura, que não era humana. Bem diante dos olhos do atordoado soldado, a entidade se transforma em um morcego gigante e destrói as trincheiras das metralhadoras. Seus aliados cuidadosamente avançam, mas não temiam mais o inimigo, e sim a terrível arma viva aliada. Vários dias depois, o jovem soldado encontra a criatura em sua forma humana em um pub. No início, todos bebem em silêncio. Então, o soldado, desconsiderando sua própria segurança, quebra o gelo. A criatura se apresenta como Dean e começa um longo discurso bêbado sobre o passado. O soldado descobre que a criatura viveu seu apogeu quando foi um deus do panteão grego. Após a chegada de uma nova religião que adora somente um criador, ele foi forçado a seguir em frente. Desde então, Dean vaga pelo planeta, tentando encontrar seu lugar no mundo. O que surpreendeu o jovem soldado mais do que tudo não foi o fato de estar bem diante dele um ser mágico, capaz de se transformar em monstros, mas que ele era um deus imortal que claramente tinha problema com bebida. Em outras conversas, Dean falou sobre sua família. Acontece que ele tinha um irmão gêmeo ingênuo e selvagem, Asher. E ele e seu irmão causavam discussões entre seus pais. Como resultado, os membros da família brigaram e a mãe enviou os dois filhos para a Terra. Dean também contou que por muito tempo ele não conseguiu encontrar seu irmão. O jovem soldado ofereceu ajuda, embora não houvesse praticamente nada que pudesse fazer. Ele sentia que devia algo ao seu camarada anômalo de combate, que na linha de frente o salvou muitas vezes. Dean aceitou sua oferta de ajuda apenas em 1953, quando o soldado já tinha se mudado para este mundo. Agora, a divindade está contida pela Fundação. E sim, Dean é uma versão reduzida de Deimos. SCP-4606 é um caso único, mesmo para a Fundação SCP. O objeto é da classe Thaumiel e vaga livremente pela Área 17, onde formalmente fica sob contenção, mas na verdade é um colaborador. Ele é um humanoide polimórfico deformador de realidade classe 9. A verdadeira forma do SCP-4606 é desconhecida. Atualmente, na maioria das vezes, ele assume uma aparência humana, mas transformações mais extravagantes estão documentadas. Deimos já apareceu como um humanoide esfolado com olhos de íris curtas e cabelos longos. Sua outra forma se assemelha a uma massa escura com braços, pernas humanas e vários olhos vermelhos em seu centro. A forma de um humanoide alado com um único olho grande também está no arsenal de avatares do objeto, bem como a de um tanque M4 Sherman com corpos desfigurados, nus e ensanguentados dentro dele. O SCP-4606 possui a capacidade de abrir portais para uma dimensão de bolso. Eles podem surgir em qualquer superfície como fendas pretas e amplas. Uma substância viscosa negra é deles expelida. Sua composição não foi determinada, mas sabe-se que exala os cheiros de piche, tinta e rosas. Por um método desconhecido, todos os dispositivos eletrônicos que caíram na dimensão de bolso continuam transmitindo seus sinais. Só há interferência nos primeiros 10 minutos após atravessarem o portal. Deimos vive em um domicílio habitualmente atribuído a humanoides de baixa segurança na Área 17. Porque eu disse ele vive em vez de ele está sob contenção? Porque seu domicílio está equipado com tudo o que é necessário para se ter uma vida confortável. Ele também tem permissão para vagar livremente pelo território da área e fazer contato com o pessoal e até mesmo com certos objetos. Quando o SCP-4606 sai de seu domicílio, deve carregar consigo um rastreador. O dispositivo fica fixado no seu pulso esquerdo e travado com uma combinação de 10 dígitos. O SCP-4606 já solicitou itens adicionais e cotidianos. Ele já obteve um bloco de notas e uma caneta, um tapete e os livros de Edgar Allan Poe, Stephen King e H.P. Lovecraft. O objeto também tem assinaturas da Time, National Geographic e Bon Appetit. Seu pedido por TV a cabo aguarda a aprovação. Se você se lembra, o objeto está classificado como Thaumiel e é um deus imortal. Então por que ele está sob contenção em tais condições? Você pode perguntar. SCP-4606 apareceu sem aviso prévio nos portões da Área 17. Concederam-lhe uma audiência com um dos membros do Conselho Supervisor, o O5-3. Todos os funcionários que viram o objeto foram submetidos a amnésicos e as fitas de vídeo monitoramento da sala foram alteradas. Quando o O5-3 entrou na sala, o SCP-4606 caminhou lentamente até ele. Então, como amigos, eles apertaram as mãos e se sentaram para conversar. O objeto chamou o membro do Conselho de garoto, que reagiu com absoluta calma.
Acontece que eles se conheciam desde quando o O5-3 ainda era um jovem soldado durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, os companheiros de guerra ainda mantiveram contato. Em 1953, Deimos enviou uma carta a um membro do conselho com o pedido de que este cuidasse de seu irmão, que havia chegado neste mundo depois de ter vagado por muitos anos. Seu irmão gêmeo, SCP-3740, conhecido pelos nomes de Asher e Phobos, tem agora estado sob contenção na Fundação. O O5-3 recebeu seu visitante como um bom amigo, que imediatamente quebrou várias regras. Mas quando seu conhecido comunicou o motivo de sua aparição, o membro do conselho ficou mudo. O Deus pediu permissão para trabalhar para a Fundação. O O5-3 reuniu o conselho de supervisão e explicou a situação. Um Deus antigo queria ser útil e estava preparado para seguir as regras estabelecidas. Para confirmar a seriedade de suas palavras, Jim apresentou um pergaminho com termos de contrato para selar o acordo. A discussão foi calorosa e selvagem. Os membros do conselho temiam que o anômalo fosse uma fraude, mas, em última análise, decidiram que não podiam perder a chance de obter poderes divinos. O contrato assinado obriga o SCP-4606 a cumprir as ordens de todos os membros do conselho para ser leal à Fundação e não sair do território da área por vontade própria. Por outro lado, a organização permitiu-lhe que reinasse na área, tivesse contato mútuo com o pessoal e pudesse solicitar coisas corriqueiras. O contrato tem validade de 5.000 anos a partir da data de sua assinatura. Depois disso, Deimos foi incluído nos assuntos da Fundação, principalmente quando situações especiais exigiam sua ajuda. Em 2005, o objeto ajudou em uma operação contra o SCP-4450, um certo sujeito ou organização anômala que extorquia dinheiro regularmente da Fundação. O Conselho Supervisor chegou a convocar ex-membros da FTM-RO0, desertados que entraram na organização anômala do SCP-4450. No momento em que o dinheiro estava sendo transferido, Deimos abriu um portal sob os pés dos ladrões, levando-os a uma dimensão de bolso. Um dos drones da Fundação acidentalmente entrou no portal com eles. A câmera do drone filmou tentáculos pretos arrastando os agentes por uma porta. Por trás dessas portas vinham os gritos dos membros do SCP-4450. E então um conseguiu escapar. Deimos disse mais tarde que torturara os ex-agentes, mas que não tinha matado ninguém. Ele não respondeu às perguntas restantes sobre o incidente. Em 2007, o SCP-4606 ajudou a pacificar o furioso Abel, que tinha iniciado a destruição de uma área de contenção. Ao se encontrarem, as criaturas primeiro se apresentaram, mas então o SCP-076-2 desafiou o Deus a lutarem. Deimos concordou e transportou Abel para uma dimensão diferente, jogando-o em um grande corpo d'água. Uma figura gigantesca apareceu acima dele, acompanhada por um estrondoso barulho semelhante a um coro de vozes. Revestia uma luz brilhante, seu rosto estava envolto por fogo ardente. SCP-076-2 profanou o ser que tinha aparecido, mas este rapidamente pacificou Abel. Ambos os objetos retornaram à área de contenção e Abel voluntariamente retornou à sua sala de contenção. Deimos até teve que enfrentar a estrela principal da Fundação, o réptil duro de matar. A criatura tinha se libertado de sua câmara de contenção e SCP-4606 foi enviado ao local do incidente. Ele abriu um portal sob as patas do réptil, que caiu em um recipiente cheio de ácido, dentro de uma cópia precisa de sua câmara de contenção. De dentro do container, criaturas humanoides começaram a se formar, todos com os rostos dos funcionários da Fundação que o SCP-682 havia matado. Eles literalmente rasgaram o réptil em pedaços. Pareciam invulneráveis aos ataques do lagartão. Ao retornar da dimensão de bolso, o réptil entrou voluntariamente em seu novo local de contenção. E então seus ataques para destruir sua cela caíram 10%. Deimos também neutralizou o SCP-2669, uma sonda cósmica chamada Cavitul-1, que tinha a consciência de um funcionário da classe D integrada a ela. Em certo momento, ele assumiu o controle autônomo da máquina e redirecionou-a para a Terra. O retorno da Cavitul-1 implicava grande risco, então o SCP-4606 foi autorizado a tentar carregar sua própria consciência no computador da sonda. 4 membros do comitê supervisor foram categoricamente contra a ideia, porém, imediatamente após a tentativa de Deimos de invadir o SCP-2660, a comunicação com ambos os objetos foi perdida. Mais tarde, descobriram que o Deus fora até a sonda e estabelecera contato com a consciência do funcionário classe D. Este cumprimentou o visitante com hostilidade, ameaçando destruí-lo. Mas o Deus fez o que sabia melhor, evocou sentimentos de medo e terror, levando o SCP-2699 a total desespero. Após seu retorno, Deimos alegou que havia tido uma boa conversa com o objeto. A sonda em si foi encontrada a 15.000 anos-luz de sua posição inicial, sem qualquer rastro da consciência nela deixada. Parece que o antigo deus do terror está, honestamente, tentando ser útil, mas isso parece bom demais para ser verdade. O que você acha?
Deimos tem planos secretos de má fé, ou ele está tão entediado que decidiu trabalhar para a Fundação SCP. Comenta e clique em gostei em meu vídeo se ele te agradou.